Bom, é aquela apresentação da UFG. Pergunto se vocês estão vendo aí a bandeira do Brasil, Programa Espacial Brasileiro. Ah, ótimo. Então deu tudo certo. Ok, então quem gerencia o Programa Espacial Brasileiro desde a segunda metade dos anos 90 é a Agência Espacial Brasileira, que está vinculada diretamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas nem sempre foi assim. Então nós vamos contar a história desse Programa Espacial Brasileiro e entender por que da constituição da AEB. Lembrando mais uma vez aqui os orçamentos pelo mundo, e aqui na América Latina o Brasil é o que tem o maior orçamento. Está aí a Agência Espacial Brasileira, 10 de fevereiro de 1997, foi durante o governo do Fernando Henrique Cardoso que se constituiu a Agência Espacial Brasileira, e tem uma rápida história por trás disso. Acontece que o Brasil tem tradição em armamentos. Então, o Programa Espacial Brasileiro nasceu na mão de militares desde os fins dos anos 50, ao longo dos anos 60. Nos anos 70, esse programa teve uma divisão civil de gente que se formava no ITA, no antigo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que mudou de nome, é o DCTA, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, e esse pessoal, portanto, começou a se interessar por trabalhar um programa espacial que não fosse armamentista. Então, preocupados em desenvolver estudos do campo magnético da Terra, da atmosfera terrestre, com foguetes de sondagem, e desenvolver futuros satélites de sensoramento remoto e também de previsão meteorológica e análise, e também controle, monitoramento do território brasileiro, principalmente os biomas florestais brasileiros. Então, esse pessoal acabou originando o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, houve esse rompimento entre civis trabalhando lá em São José dos Campos, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no estado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, o pessoal militar da aeronáutica, principalmente, também em São José dos Campos, no ITA, e também na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. E também já havia a base de Alcântara, no Maranhão. Então, os militares muito ligados no lançamento de foguetes de combustível sólido, e os civis preocupados em fazer satélite. Só que um programa civil não conversava com o programa militar. E isso foi um problema muito sério, e o Brasil foi, como é que eu posso dizer, dedurado, acusado é melhor, foi acusado pelo governo francês de que tinha pretensões militares de só construir mísseis, porque o Brasil só trabalhava com combustível sólido para foguetes. E no mundo moderno, os combustíveis sólidos de foguetes são usados naqueles boosters laterais do primeiro estágio dos foguetes maiores. E o Brasil só tinha o booster mesmo, que é o foguetinho. E o foguetinho, o booster, é um míssil. Então, o foguete com combustível sólido está preparado a todo momento para atacar países inimigos. Ao passo que um foguete que usa combustível líquido demora horas, dias para ser abastecido. Então, todo mundo fica sabendo que os caras vão lançar um foguete. Então, eles cobravam isso do Brasil. Então, o Brasil teve que criar uma agência espacial brasileira para mostrar que haveria um controle civil por detrás do programa espacial, que não seria militarizado. O programa militar sempre pega mal, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do tempo.
do tempo e do espaço. O programa militarizado nunca dá certo. E, portanto, com isso, o Brasil passou também a ter projetos de combustível líquido para os seus foguetes e deixou claro no mundo que o negócio não era combustível sólido. O problema todo está associado com a França, porque a França vendia para o Brasil o combustível sólido dos foguetes. E o Brasil, que tem gente muito inteligente, muito esperta, os brasileiros aprenderam a fazer o tal do combustível sólido e não mais precisar comprar da França. Por isso que a França nos acusou. Então tem esses assuntos de bastidores também. Tá? Bom, então começando aqui por CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que é bastante antiga, é de 12 de outubro de 1965, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e lá pertence à Força Aérea Brasileira e o DCTA, né, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o antigo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E a missão lá é lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais. Então, ao mesmo tempo que tem plataforma para lançamento de foguete sonda, de sondagem da atmosfera, tem também rastreio de qualquer coisa que passe por cima do espaço aéreo brasileiro, mais alto, não tão baixo como aeronaves, porque isso fica o tráfego aéreo que usa esse radar. Agora aí não, aí está se preocupando com coisas que estão a dezenas de quilômetros acima do espaço aéreo brasileiro, porque são mesmo satélites, são foguetes de sondagem e principalmente dá suporte para a base de lançamento da Guiana Francesa. Então existe essa parceria com a Agência Espacial Europeia, que o Brasil dá esse suporte para monitoramento de tudo que é lançado lá na Guiana. E Alcântara também faz isso com o Maranhão. Né? Aqui é a entrada do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Aqui é a área que foi construída em cima aqui dessas rochas, e aqui elas formam paredões, costões, são falésias, e quando o Sol nasce, projeta, portanto, uma luz avermelhada nessas paredes aqui das rochas, e por isso, então, foi chamado Barreira do Inferno, por conta, então, de ser barreira rochosa, dos costões aqui, e fica vermelho por conta da luz do Sol. Então, cada círculo aqui é uma base de lançamento de foguetes. Aqui para foguetes um pouco maiores, né? Tá? E aqui antenas de rastreio, toda a parte administrativa e técnica espalhada por essas áreas, né? Tem que ser áreas assim muito largas, porque se houver explosão de um foguete, não afeta a população da vizinhança. Né? Bom, então, a respeito da base de Barreira do Inferno. Então, como eu falei para vocês, né, aqui faz esse acompanhamento de tudo que é lançado na Guiana Francesa, né? Então aqui o lançador Ariane, em colaboração então com o Centro Espacial da Guiana Francesa, portanto, Agência Espacial Europeia, os foguetes que são lançados também de Alcântara, no Maranhão, testes e experimentos de interesse do Comando da Força Aérea Brasileira, claro, leia-se aqui mísseis e tecnologias de telecomunicações. Né? Fornecimento de recursos operacionais para experimentos de interesse da Marinha do Exército Brasileiro, leia-se a mesma coisa que eu falei aqui atrás. Né? Armamentos e telecomunicações. Né? Venda de lançamento de foguetes suborbitais e serviços de localização para organizações nacionais e estrangeiras. Então, também é algo interessante, que é essa abertura de mercado para empresas, né, que se interessem por materiais produzidos por esse centro de lançamento. Né? Bom, CLA, Alcântara,
no Maranhão, né? Também está vinculado à Força Aérea Brasileira, mas diretamente ao Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial e não mais ao DCTA, de 1º de março de 1983. Aqui a mesma ideia, né? Cada círculo é uma base de lançamento de foguetes, está aqui a antena de rastreio, as áreas administrativas e técnicas. Essa construção aqui é do VLA, né, o veículo lançador, ou melhor, VLS, desculpa, o VLS, que é o veículo lançador de satélites, né, nós vamos ver daqui a pouco, o maior foguete até então construído aqui em território nacional. Bom, e o histórico do Programa Espacial Brasileiro, ele segue aqui 4 etapas, né, de 1965 a 1976, de 79 a 92, 93 a 99 e a partir de 2000 até hoje. Então, essa primeira fase era ainda vinculada aos foguetes de sondagem exclusivamente e totalmente dependente da aeronáutica. Essa segunda fase surgiu o MECB, que é a Missão Espacial Completa Brasileira, que é uma missão que aqui nasceu a base de lançamento de Alcântara, porque o Brasil tem foguete próprio, queria ter uma grande base própria para lançar grandes foguetes. E já tinha também, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a construção de satélite. Então a ideia era um satélite brasileiro dentro de um foguete brasileiro lançado por uma estação, uma base de lançamento brasileira. Esse era o plano, né? Aqui a segunda fase, que o programa foi institucionalizado pelo governo brasileiro, tirado da mão dos militares e mais colocado na mão dos civis, de maior cooperação internacional e, portanto, a criação da Agência Espacial Brasileira para dar mais um aspecto de civilidade para o mundo e menos de agressividade bélica, né? E a partir aqui do ano 2000 é que o Brasil tem se lançado em outras áreas tecnológicas, principalmente via Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com várias parcerias de construções de satélite, e também vocês vão conhecer daqui a pouco o LIT, que é o laboratório de testes de satélite. Então foi onde o Brasil passou então a captar mais recursos, mais dinheiro para dar maior visibilidade ao seu programa espacial, né? Bom, então começando lá. 26 de janeiro de 1946, a criação do CTA, o Centro Técnico de Aeronáutica. Em 2009, passou a chamar DCTA, o Departamento de Ciência, Tecnologia e Aeroespacial. E, curiosamente, em 1949, e não em 1946, no CTA, o Exército, na sua escola técnica, é que lançou o primeiro foguete da história do Brasil, o IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, lá em Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, né? 16 de janeiro de 1950, a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, então passou a ser ITA-CTA, e passou a dispor de uma instituição para formação de recursos humanos qualificados. Então aqui é que estão os cursos de engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica, portanto o Brasil investindo tanto em aviões, helicópteros, quanto em satélites, em foguetes. Então a escola passou a ser aqui, né? Claro que com sempre um viés militar, mas quem não quer seguir a carreira militar segue pela carreira civil, né? E 17 de outubro de 1969 foi criado o IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, exclusivamente para o desenvolvimento de foguetes. Então, essa é a grande força dos militares no programa espacial brasileiro, que, portanto, desde os anos 50, 60,
foi um programa exclusivamente militar. Aqui, as instalações do DCTA, dentro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, de São José dos Campos, São Paulo. Lá dentro, inclusive, tem um museu da astronáutica brasileira, muito interessante para conhecer. Há réplicas e peças originais de vários foguetes brasileiros, inclusive. E as décadas de 60 e 70 foram marcadas pela formação de mestres e doutores em ciências, de modo geral, especialmente em parceria com a Alemanha, visando ao lançamento de foguetes e, posteriormente, com a França, com quem o Brasil assinou acordo para aquisição de tecnologia para desenvolvimento de foguetes de sondagem, que possibilitou especificar os projetos Sonda 2 e 3 no então Centro Técnico de Aeronáutica. Okay? Então foi aí que o Brasil então passou a depender da Alemanha para formar pessoas e depender da França para ter um programa de foguetes de sondagem, e foi onde então o Brasil acabou tendo essa parceria forte com a França, que nos fornecia então o combustível sólido de foguetes. Fechei uma janela aqui porque começou a chover. Bom, então, no Brasil, o presidente Jânio Quadros, em 1960, ele estabeleceu uma comissão que elaborou um programa nacional para a exploração espacial. Então, pelo menos lá em 1960, nasceu dentro de um governo civil a ideia de ter um programa de exploração espacial no Brasil. E em agosto de 1961 formou o primeiro embrião de um programa espacial brasileiro chamado GOCNAI, que seria a sigla para Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, em São José dos Campos. Em abril de 71, o GOCNAI foi substituído pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é, como eu falei para vocês, que é o pessoal civil que já estava aí no programa espacial desde que ele começou e que acabou se desvinculando dos militares da aeronáutica, né? E aí passaram a desenvolver satélites. Então ficou assim, o Brasil, por um lado, com um programa militar espacializado, né? Ou militarizado, para fazer foguetes e preocupado com os centros de lançamento desses foguetes, com também a formação de recursos humanos para essa área, e os civis preocupados em desenvolver satélites e também começar a desenvolver recursos humanos. Então veja que interessante, até hoje o ITA forma recursos humanos para essa área aeroespacial. Então tem lá a graduação e a pós-graduação. O INPE tem só a pós-graduação. Então o INPE aceita pessoas de quaisquer outras universidades e lá dentro estabelece aí a formação na pós-graduação. Então foi a maneira também dos civis trabalharem essa formação de recursos humanos, principalmente na área de satélites e o uso e a pesquisa dos produtos dos satélites, né? Então está aí o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como unidade de pesquisa no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Aí a entrada do INPE em São José dos Campos. Essas bandeiras são dos países com os quais o Brasil mantém os principais acordos de parcerias, e aqui em destaque a bandeira do Brasil e aqui a bandeira do INPE. Esse é o LIT, o Laboratório de Integração e Testes. Aqui são fotografias de diferentes partes. Aqui, para vocês terem uma ideia, essa sala cheia de placas, tem um técnico aqui dentro, aqui tem uns cones, aqui, isso é para trabalhar
aqui no teto também tem uns cones. Isso é para trabalhar várias frequências de ondas eletromagnéticas que possam interferir no satélite, para ver se os sensores e os componentes do satélite estão funcionando bonitinho. Veja, isso não é só para o Brasil, isso é internacional. Então, são pouquíssimos os laboratórios no mundo que fazem isso. Então, o Brasil conseguiu aqui, ó, desde 2 de dezembro de 1987, constituir esse laboratório e capta recursos, então, nessas diferentes aqui, divisões do laboratório. Aqui, por exemplo, está vácuo e térmica, aqui é o hall de testes, aqui é metrologia mecânica, metrologia elétrica, metrologia física, e esse daqui tem uma sigla aqui, mas é o que eu falei para vocês, são os testes aí de eletromagnetismo. Né? Bom, patamares de tecnologia. Então vamos lá. Primeira fase foi o desenvolvimento de foguetes de sondagem a propulsão sólida, sem controle de altitude e totalmente na mão dos militares, de 1965 a 1976. A fase 2, desenvolvimento de foguetes de sondagem a propulsão sólida, com um sistema de controle de altitude nos 3 eixos, seria o X, o Y e o Z. Né? Então, o X é o horizontal, o Y é o vertical, e o Z seria aí o eixo mais inclinado entre a vertical e a horizontal. Né? Então, de 79 a 89, com a missão espacial completa brasileira. No início da década de 70, foi criada a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, agora vem outra fase aí, a COBAI, um órgão vinculado ao Estado-Maior General das Forças Armadas, ENFA, com o objetivo de coordenar e acompanhar a execução do programa espacial. Lembre que aí o Brasil estava em ditadura militar desde 1964. E, claro, isso refletiu diretamente no programa espacial brasileiro, o que mostra que o pessoal do INPE, pelo menos os fundadores ali, foram heróicos, né, por peitar os militares. Né? Bom, e aí surgiu, então, MECB, a Missão Espacial Completa Brasileira, de 1979 a 1980. Então, os objetivos do programa seria a qualificação da indústria nacional, o planejamento e construção de um campo de lançamento de foguetes para lançamento de satélites. Então, foi aqui que surgiu o CLA, o Centro de Lançamento Alcântara. Existia desde então apenas a Barreira do Inferno. O desenvolvimento e construção de um veículo capaz de orbitar satélites, então colocar o satélite em órbita, né, que aí no caso foi o VLS, o veículo lançador de satélite. Ele foi construído com uma série de defeitos até hoje. O desenvolvimento e construção de 2 satélites coleta de dados ambientais, o SCD-1 e SCD-2, isso foi feito, funcionando muito bem. E 2 para sensoramento remoto, esses 2 em parceria com o programa espacial da China, o SSR-1 e SSR-2, todos sob a responsabilidade do INPE. Houve protestos e denúncias internacionais de que a MECB era militarizada e que não era uma agência espacial, como eu já contei para vocês. O Brasil possuía foguetes ou mísseis com combustíveis sólidos fabricados no Brasil, que é o perclorato de amônio, e que não eram mais comprados da França. Essa foi aquela história que eu estava contando. Este tipo de foguete está sempre disponível para lançamentos, ao contrário daqueles abastecidos com combustíveis líquidos que necessitam de horas até dias para preparação. Está aí por escrito que eu já estava falando antes para vocês. Os anos do governo Fernando Collor de Mello, capaz que vocês nem lembrem disso, porque não tinham nascido, né? nem tem informação, de 1990 a 1992, foram críticos para o programa espacial, que perdeu relevância como programa estratégico. Iniciaram-se os atrasos em programas como o Cybers, que é o satélite também de sensoramento remoto do Brasil, o VLS-1, que é o veículo lançador de satélite. Em parte por embargos impostos pelos norte-americanos ao projeto VLS,
que resultaram no rompimento em 91 dos acordos com a Ariane Space pela transferência de tecnologia. Então, os estadunidenses estavam dizendo por aí que o nosso VLS também era um grande míssil e que não era um foguete de combustível líquido. E nisso eles têm razão. O VLS é um foguete de combustível sólido, né? Daí as desconfianças. Em 92, o SCD-1, que é o satélite coleta de dados, foi lançado o foguete Pegasus, que é um foguete construído pelos Estados Unidos. Eu já apresentei aqui para vocês, aquele que é lançado de um avião. Já mostrei que a partir da iniciativa privada, ao mesmo tempo que tinha início a política de contingenciamento orçamentário. Já vamos ver o gráfico do contingenciamento orçamentário. Em fevereiro de 1994 foi criada a Agência Espacial Brasileira, pelo menos no papel, para unificar o programa espacial, que era desunido entre as instituições que desenvolviam os foguetes e coordenavam os centros de lançamentos militares do ITA-CTA, os pesquisadores responsáveis pelos satélites artificiais do INPE e a burocracia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Até hoje, o INPE ainda tenta ficar independente, assim como os militares também, mas a Agência Espacial Brasileira tenta, de toda maneira, manter esse pessoal sob rédea curta, mas é muito difícil. Bom, no terceiro nível aqui, de 90 a 99, desenvolvimento de um veículo lançador satélite com propulsores sólidos ainda, né, que é o VLS. E de 2000 até hoje, a fase 4, desenvolvimento de um veículo lançador de satélite com propulsores sólidos e líquidos. Isso nós estamos fazendo em parceria com outros países. Tá? Bom, aí veio o PNAE. Esse é um plano de governo que existe, né? Não é muito levado a sério, porque depende muito de dinheiro, mas pelo menos no papel ele existe. Então, o Plano Nacional de Atividades Espaciais é um instrumento de planejamento do Programa Espacial Brasileiro, chamado PEB, né? Programa Espacial Brasileiro, que busca orientar as ações por períodos de 10 anos. É um conjunto de orientações e diretrizes estratégicas, bem como as principais missões espaciais a serem desenvolvidas no período no âmbito do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, SINDAE. Então veja que o Programa Espacial Brasileiro, PEB, tem esses dois documentos fortes aí, o PNAE e o SINDAE. Né? Então o atual PNAE está na sua 4ª edição e abarca o período 2012-2021, contemplando aspectos relacionados às missões, aos meios de acesso ao espaço, às aplicações aos programas científicos, tecnológicos e educacionais. Eu quero só ver como é que vai ficar o PNAE 2022-2031, porque está com pouco dinheiro, vocês já vão ver. Bom, então está aqui o organograma, né? O Plano Nacional de Atividades Espaciais. Então ele tem aqui 3 braços, né? Um na indústria, um na sociedade, e busca uma autonomia aqui com infraestrutura, lançadores, satélites, né? E na indústria procura motivar aí a capacitação, inovação, competitividade, e na sociedade aplicações espaciais e solução de problemas nacionais. E aí o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, que está vinculado aí, então, à pesquisa, desenvolvimento tecnológico, à indústria. Aqui é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o INPE, o DCTA, o Centro de Lançamento de Alcântara e o Centro de Lançamento Barreira do Inferno, e ao centro aí a Agência Espacial Brasileira. Bom, agora vem a triste realidade de tudo isso, né? Então aqui o orçamento do Plano Nacional de Atividades Espaciais, de 1980 a 2011, nessa parte do gráfico, mostrando aqui em azul o sobe e desce do dinheiro aqui em milhões de reais, né? Indo aqui de 0 a 500, né? Um pouco mais, 450. Né? Então tivemos aqui o governo Figueiredo, que ainda era o governo militar, o último deles, né? E que houve
portanto, aqui uma injeção de dinheiro nesse programa, né, desde 1980. Depois o Sarney, houve flutuações, mas em 1988 nenhum governo antes do Lula tinha investido tanto nesse programa como o governo Sarney, aqui quase 400 milhões de reais. O governo Sarney, quando terminou, já foi uma desgraça, o governo Collor manteve essa desgraça, o governo Itamar estava mar mesmo, também continuou a desgraça, e no governo Fernando Henrique as coisas melhoraram, pioraram, melhoraram, pioraram. Né? Então, duas oscilações feias aqui no governo Fernando Henrique. Né? E no governo Lula, que as coisas começaram a melhorar, pioraram e melhoraram muito, mais de 450 milhões de reais. Então, assim, pode criticar à vontade o governo Lula, eu também sou um crítico desse governo, mas a gente tem que reconhecer que Sarney e Lula foram os que mais investiram no programa espacial brasileiro. Isso aqui foi entre 2009 e 2010. Depois caiu aqui para 350 milhões. E 2012 a 2020, então agora veio o governo Dilma, a desgraça aqui em azul, né? Porque o amarelo e o verde aqui não interessa, interessa aqui é o azul aqui, né? De 400 milhões foi caindo no final do mandato para 150 milhões. Isso aqui foi o governo Dilma, 2 mandatos, uma desgraça. Aí o governo Temer, aí ficou numa mediocridade aqui, pouco acima de 150 milhões de reais. Aí entrou o Bozo, né, que eu nem digo o nome do atual, né, Bozo, investiu tanto quanto o Temer, né, ficou na mesma. Né, e por se tratar de um governo de militares, com um astronauta e cosmonauta como ministro da Ciência e Tecnologia, né, não vai botar a culpa na pandemia, porque aqui de 19 para 20 poderia ter investido muito mais e não investiu. Né? Aqui, por exemplo, o investimento que foi feito aqui, ó, 2021, ó, vamos pôr aqui, ó lá, 2021, aí você pode até pôr a culpa na pandemia, né? 135 milhões 455 mil 238. Isso foi o que se investiu em 2021 no Programa Espacial Brasileiro. Né? E aqui, olhando direitinho de 16 a 2021, portanto, pegando só aqui do Temer e do Bozo, né? A gente vê aqui, ó como foi oscilando. Né? E, portanto, 21 foi pior investimento possível desses últimos anos. Né? Bom, aí vem uma tentativa que o governo Lula fez, que foi criar uma empresa binacional, Alcântara Cyclone Space. Então é exemplo do que funciona muito bem, que é a binacional Brasil-Paraguai com o Itaipu, e que o governo Lula também deu lá uma estimulada. Né? Parece até que estou defendendo o governo Lula, não é essa a ideia, é só contando os fatos. Tenho muito a criticar do governo Lula, mas confesso que em muitos momentos me dá saudade do governo Lula, né? Perto do que está acontecendo no atual. Então, o que se procurou fazer foi pensar para Alcântara a instituição de uma empresa binacional, Alcântara Cyclone Space. Então seria Brasil e Ucrânia. Então a ideia era construir esse foguete, que agora vocês estão vendo, está prontinho aqui, ó. Aqui está toda a equipe dos ucranianos aqui que construíram o foguete, esse é o Ciclone 4. Aqui o foguete ainda na computação gráfica aqui, né? E vocês veem aqui que tem até a bandeirinha do Brasil aqui, né? Tá? Inclusive aqui, ó, tem a bandeirinha do Brasil. Então, o foguete chegou a ser construído. Então, a ideia era um foguete de porte médio,
para carregar satélites e seria feita uma nova base, uma nova plataforma dentro da base de Alcântara para o lançamento desse foguete. Essa era a ideia, né? Os ucranianos foram em frente, eles construíram o tal do foguete. Só que demorou tanto para esse foguete ficar pronto que ele sofreu muita desatualização tecnológica. E o Brasil, que agora está começando a falar em 5G, que é o primeiro da América Latina a fazer isso, mas 5G está sendo aplicado em países ricos há muito mais tempo. Então, assim, o Brasil é muito avançado quando se fala em América Latina e países pobres da África e do Sudeste Asiático, né? O Brasil é o melhorzinho entre os pobres, né? Mas o Brasil é um país pobre, porque está atrás da Europa, atrás do Japão, está atrás da China, está atrás da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, dos Estados Unidos, né? E o Ciclone 4 ficou atrás dos desenvolvimentos das maiores empresas ou das agências estatais de programa espacial. Então, o Brasil se deu ao luxo de não querer mais fazer parte do Ciclone 4, porque ficou muito atrasado, né? E até então, a estratégia era essa daqui, ó. 2012 a 2015, esse seria o Ciclone 4, carregando 1.600 quilos, e, em paralelo, o Brasil teria aqui o VLS-1, carregando 250 quilos até 700 quilômetros de altitude. Esse aqui não deu certo. Teria um VLS Alpha carregando o dobro. Esse aqui não deu certo também, né? E o Brasil continuou investindo no VLS Beta e no VLM. Né? Aqui, ó, 300 quilômetros, 800 quilômetros, só que com parcerias com outros países, né? E esse GTO aqui é a órbita geoestacionária, né, que fica a 36 mil quilômetros de altitude. Aquela órbita que, uma vez que põe o satélite lá, a Terra gira, ele acompanha a rotação da Terra, né, em 24 horas dá uma volta em torno da Terra. Então vamos entender esse acordo aí. Brasil e Ucrânia, a Alcântara Cyclone Space, uma empresa binacional, fruto de acerto entre Brasil e Ucrânia, constituída em 2006. A ideia era usar a base no Maranhão para lançar foguetes Ciclone ucranianos. Outros países e empresas poderiam colocar seus satélites em órbita com os foguetes a partir de Alcântara, desde que pagassem pelo serviço. O Brasil gastou cerca de 483 milhões de reais no projeto, que nunca colocou equipamento algum em órbita. Tudo bem que esse dinheiro foi para fazer o foguete, que nós depois nem usufruímos desse foguete. Ou seja, jogou-se dinheiro fora. O Brasil faz muito disso. Em 2013, o foguete ucraniano havia ficado ultrapassado, em 2013, como eu falei, sem chance de competir com os modelos mais novos disponíveis internacionalmente. Em 2015, o Ministério da Ciência e Tecnologia puxou, dentro do governo federal, o fim da parceria. Então, isso aqui foi já no finalzinho do governo Dilma, hein? Começo do governo Temer, né? Foi na transição aqui, Dilma-Temer. Um relatório feito por técnicos do próprio órgão, a Lei de Funcionários do Itamaraty, do Ministério da Defesa, baseava a decisão. Após ter o aval do Planalto, os ministérios responsáveis iniciaram o processo para o fim do acordo. Começou ali uma negociação difícil envolvendo os dois países. Em novembro de 2018, o ex-presidente Michel Temer extinguiu a empresa. Então, foi uma empresa que nasceu no governo Lula, começou a ter movimentos contrários no governo Dilma e morreu no governo Temer. Bom, vamos lá, cooperação. Então, com a Alemanha, então essa foi a cooperação do Brasil com a Ucrânia, né? Com a Alemanha, o Brasil tem uma cooperação que já dura 40 anos, que são os foguetes VS, DSB, e projetos do satélite de reentrada atmosférica, o SARA, e o veículo lançador de microsatélites, o VLM. Com a China, começou em 1988.
parceria classificada como estratégica se baseia no programa de cooperação entre Brasil e China, iniciado em 88, com o propósito de promover transferência de tecnologia e montagem de uma série de satélites para monitoramento dos recursos naturais, tanto no território brasileiro quanto no chinês. Então aqui vem o Cyber, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Sino aqui é chinês, né? Agora, veja, por que a China fez essa parceria com o Brasil? Porque Brasil e China estão em posições opostas em longitude no globo terrestre. Tá? Então, com isso, um satélite polar, ele passa pelo Polo Norte, passa pela China, passa pelo Polo Sul e passa pelo Brasil. Tanto que a China também fez parceria com o Peru. Então, o Peru também está na posição oposta à China. Então, a América do Sul inteira é potencial parceira da China por conta disso. Tá? Bom, então aqui os satélites do programa Cybers são desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pela Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, CAST. Já lançados o Cybers 1, o 2A, o 2B, o Cybers 3, o 4 e o 4A, em projetos Cybers 5 e 6. Com o Japão, 8 de novembro de 2010, o INPE e a JAXA, Agência Espacial Japonesa, né, assinaram uma carta de intenções a respeito do programa de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal país em desenvolvimento, o RED+, RED+. Com a Rússia, a Agência Espacial Brasileira está atualmente desenvolvendo uma nova família de veículos de lançamento em cooperação com a Agência Espacial Federal Russa. Os 5 foguetes da família Cruzeiro do Sul será baseada na série de foguetes russo Angara. Os foguetes VLS Alpha, Beta, Gama, Delta e Epsilon, que são os nomes em grego das 5 estrelas do Cruzeiro do Sul. A Alpha, Beta, Gama, Delta e a Epsilon. Bom, é bom também dizer, daqui a pouquinho eu vou comentar sobre o acidente que aconteceu na base de Alcântara, né, quando explodiu o foguete VLS e matou 21 técnicos aeroespaciais brasileiros. Quem prestou assistência imediata ao Brasil, toda a parte técnica necessária para a análise da explosão, verificar o que foi que aconteceu e todo o apoio necessário para a base de Alcântara se reerguer, foi o Programa Espacial Russo. Bom, países e instituições parceiras. Então, o Brasil tem parcerias com Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Peru, Venezuela, China, Índia, Japão, os países do BRICS, né? Então, de novo aqui, a China entra aqui no C, né? Então entra aqui a África do Sul, entra aqui a Rússia, que já está aqui, ó, e entra a Índia, que também já está aqui. Então, os países do BRICS, né? Alemanha, Bélgica, Agência Espacial Europeia, ESA, França, Itália, Polônia, Portugal, Rússia, Suécia e Ucrânia, com a União Internacional de Telecomunicações, UIT, com a COPUOS, que é o Comitê das Nações Unidas para Usos Pacíficos do Espaço Exterior, e com a IAF, a Federação Internacional de Astronáutica. Então, são acordos com os quais o Brasil tem assinatura e com os quais o Brasil é parceiro. Bom, então vamos conhecer os foguetes lançadores do Programa Espacial Brasileiro. Então, começando com os foguetes sondagem, eu já mostrei para vocês essa página da Wikipédia sobre foguete sondagem. Então, um foguete de sondagem, às vezes chamado de foguete de pesquisa ou foguete sonda, é um foguete usado como meio de transporte de instrumentos concebidos para efetuar medições e realizar experimentos científicos durante o voo suborbital. Então, o voo ele é uma parábola. Então, ele sobe, vai aí a vários quilômetros de altitude e desce. E vai coletando, então, dados da atmosfera e do campo magnético. Os foguetes de sondagem são usados para transportar os instrumentos a altitudes que variam entre 50 e 1.500 km acima da superfície da Terra.
Essas altitudes estão geralmente entre as atingidas por balões meteorológicos e as atingidas por satélites. A altitude máxima de balões é cerca de 40 km e o mínimo de satélites é de aproximadamente 120 km. Então veja que chega a 1.500 km. Né? Bom, aí a família sonda 1, sonda 2, sonda 3, 3A e o sonda 4. Então veja que do sonda 1 para o sonda 2 eles são bem diferentes, porque o sonda 1 não é um foguete que foi utilizado para se aprender a tecnologia para fazer o sonda 2. O sonda 2 é que começou essa família aqui. Vamos ver aqui dados técnicos. O sonda 1, 100 quilos para enviar, o 2, 400, o sonda 3, 1.500, o sonda 4, 7.200 quilos. Né? Aqui vai aumentando o comprimento, vai aumentando o diâmetro, o sonda 1 com 2 estágios, sonda 2, 1 estágio, sonda 3, o 4, 2 estágios. Chega aqui, olha, o sonda 1, 65 km, o ponto mais elevado, e o 2, 180, o 3 a 600, o sonda 4, 800. Primeiro lançamento, sonda 1, 1º de abril de 1965, o sonda 2, 21 de fevereiro de 1990, o sonda 3, mais antigo, 26 de fevereiro de 1976, e o sonda 4, mais antigo que o sonda 2, 21 de novembro de 1984. É que o sonda 2 foi feito, mas não foi lançado. Né? O último lançamento do sonda 1 foi em 1977, o sonda 2 em 96, o sonda 3 em 2002 e o sonda 4 em 1989. Número de lançamentos, sonda 1 226, sonda 2 15, sonda 3 31 e o sonda 4 4 lançamentos. Aqui é na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, estão em exposição aí maquetes, né, do sonda 1, aqui o sonda 2, o sonda 3 e o sonda 4. Inclusive o sonda 4 com as cores utilizadas no VLS, o veículo lançador de satélite, que basicamente é um sonda 5. Bom, então, primeira história do sonda 1 de 65 e 77. Então, em 65, o Brasil tinha acordo de pesquisa meteorológica com outros países e só dispunha de foguetes dos Estados Unidos para fazer essas sondagens. Naquela época, o GTP, por intermédio do que viria a se tornar mais tarde o CPA, que é esse grupo de pesquisas tecnológicas espaciais, em conjunto com a Avibras. A Avibras é uma empresa privada de construção de aeronaves, né, iniciaram o desenvolvimento do primeiro foguete de sondagem meteorológica brasileiro, o DM-6501, que viria a ser chamado Sonda 1. Esse foguete foi uma evolução técnica sobre o foguete Arcas dos Estados Unidos, ou seja, uma cópia melhorada do foguete de sondagem Arcas dos Estados Unidos. Inúmeras tecnologias foram desenvolvidas e transferidas para a indústria, significou uma economia de divisas superior a $1 milhão por mês. Mais de 200 foguetes sonda 1 foram lançados, como nós já vimos lá da Barreira do Inferno, em Natal, todos com dificuldades técnicas, sendo o último em 1977. Aqui, então, os foguetes da NASA, né, a família aí, onde aparece aqui o Arcas, né, então está aqui ó, o Super Arcas, aqui não tem mais nenhum. Então, só para mostrar aqui os outros maiores, então começou mesmo com esse daqui, com um pouco mais de 2 metros de comprimento aqui, o Super Arcas aqui. Então foi a partir daí que saiu o sonda 1. O sonda 2, de 90 a 96, então o foguete sonda 2 teve origem completamente diversa do sonda 1, apesar do nome, não é uma evolução desse, como eu falei. Em 1968, inspirados pelos conhecimentos adquiridos com os foguetes Black Branch 3 e 4 canadenses, usados no projeto SAAP, um foguete operacionalmente muito bom, iniciou-se o desenvolvimento do sonda 2. Então agora aqui foi em cima do que nós aprendemos com os canadenses. Né? Então em julho de 69 foram lançados os 2 primeiros foguetes sonda 2, em 69, né? Como teste. Esse foguete foi desenvolvido para transporte de cargas úteis, científicas e tecnológicas de 20 a 70 quilos,
para experimentos na faixa de 50 a 100 km de altitude, com inovações tecnológicas como novas proteções térmicas, novos propelentes e testes de componentes eletrônicos. O motor S20, que impulsionava esse modelo, foi o primeiro motor a combustível sólido fabricado no Brasil. E aí começou o problema com os franceses, né? Sonda 3, 76-2002, 69 foguetes Sonda 3 e 2 estágios de combustível sólido, sendo esse baseado no Black Brant 4, também canadense, capaz de transportar cargas úteis científicas e tecnológicas de 60 a 140 kg para experimento na faixa de 200 a 600 km de altitude. Foram lançados 29 foguetes Sonda 3 do centro de lançamento da base de Barreira do Inferno e de Alcântara. Esse veículo foi o primeiro da série a receber instrumentação completa de alta complexidade, envolvendo separação de estágios, ignição do segundo estágio, aquisição de dados, teledestruição, controle de altitude e recuperação da carga útil. O primeiro protótipo voou em 26 de fevereiro de 76. Sonda 4, de 84 a 89, a partir de 1974 começou a segunda fase de desenvolvimento de foguetes brasileiros, agora dotados de sistemas de guiagem. Isso levou ao projeto preliminar do foguete biestágio Sonda 4, com propulsores carregados com propelente sólido ainda, especificado para permitir o domínio das tecnologias imprescindíveis para o futuro desenvolvimento do VLS, o Veículo Lançador de Satélites. O Sonda 4 foi utilizado para o transporte de cargas úteis, científicas e tecnológicas de 300 a 500 km para experimento na faixa de 700 a 1000 km de altitude, tendo seu primeiro lançamento ocorrido em 84. Ele foi o primeiro foguete brasileiro a passar por testes estáticos muito mais sofisticados, além do sistema de correção de desvios e controle inercial de última geração. Bom, então aqui tem o VS-40, o VS-B-30 e o VS-30. Então, foguetes aqui abaixo de 13 metros de comprimento, né? Portanto, desenvolvidos a partir de toda essa expertise de desenvolvimento de foguetes sonda e já aí com parcerias, por exemplo, com a Alemanha. Tá? Então aqui o VS-30, o VS-30 Orion, o VS-B-30, o VS-40 foram lançados de Alcântara, da Suécia, Estação Kiruna, do Centro Espacial Andøya, na Noruega, e na Austrália, Woomera Test Range. Então aqui vai aumentando, né, a carga útil, 260 kg, 500 kg, 160, 400 kg, e altitude 160 km, 350 km, 276 km. O VS-30 foram 14 lançamentos, 8 no Brasil, 6 fora. O VS-30 Orion, 7 lançamentos. O VS-B-30, 31 lançamentos, 4 no Brasil, 27 no exterior. O VS-40 teve lançamentos em 93, 98, 2012. Esse é o maior deles, que ele tem 1 metro de diâmetro. Os outros estão abaixo aí de 1 metro, pouco mais de meio metro. E aqui estão eles, né? Aqui um ser humano aqui, né? Comparado ao Sonda 1, Sonda 2, Sonda 3, Sonda 4, VS-30, VS-30 Orion, com a Alemanha, os VS, tem até a bandeirinha aqui da Alemanha, o VS-40 e o VS-B-30. Veículos lançadores brasileiros em desenvolvimento em 2020, então tem aí o VLM-1, o VS-50 com a Alemanha, o VS-B-30 também com a Alemanha e o PSM. Aqui, mais uma vez, comparações, o Sonda 2, Sonda 3, Sonda 3A, VS-30, VS-30 Orion, VS-B-30, Sonda 4, o VS-30 e o VS-43. Todos eles foguetes de sondagem. E, finalmente, o VLS. Então, o primeiro veículo lançador de satélites, aqui é ele, realmente, aqui está aqui na plataforma de lançamento. Aqui os 4 foguetes de primeiro estágio aqui. Essa aqui é a garagem dele, né, a casinha onde ele é montado. Aqui a coifa onde vai o satélite. E o satélite aqui é carregado por um 4º estágio. Tem aqui um 3º estágio
e aqui o segundo estágio com os primeiros estágios aqui, no combustível sólido também. Bom, então aqui mostrando, né, o tamanho das pessoas perto aqui do VLS, né, e aqui ele mostrando ali dentro como é que fica os andares, né, que são plataformas que deitam aqui e ficam em volta, né, então os técnicos têm acesso a todos os estágios aqui. Então o que aconteceu? Que ele estava fechadinho aqui dentro desse hangar, essa garagem, e ele fez... bom, e aí aconteceu aqui um acidente, né? Ele tinha sido testado 3 vezes, nas 3 vezes houve falhas nos voos, e em 22 de agosto de 2003 teve esse acidente que destruiu a base de lançamento, em que 21 técnicos aeroespaciais morreram. O que aconteceu foi que um dos foguetes de combustível sólido entrou em ignição, e ele estava preso aqui dentro, e aí aconteceu que explodiu os outros, explodiu tudo, e foi uma desgraça que vocês vão ver daqui a pouco. Então aqui ele está aqui dentro, fechadinho, aqui tem o técnico trabalhando. Ó. Então, prevista para 25 de agosto de 2003, a missão colocaria em órbita 750 km de altitude 2 satélites brasileiros, o microsatélite meteorológico SATEC, do INPE, o nanosatélite UNOSAT, da Universidade do Norte do Paraná, e a missão transformaria o Brasil no primeiro país da América Latina a enviar os seus próprios foguetes ao espaço, que não aconteceu. Então foi isso aí, ó. Isso aqui são imagens do incêndio, do que aconteceu e da destruição aqui, portanto, do hangar. Bom, aqui mais uma vez a comparação dos foguetes de sondagem brasileiro com o VLS. Aqui o foguete VLM-1, que está sendo desenvolvido com a Alemanha, comparado aos outros foguetes de sondagem brasileiro. Então aqui tem perto aí de 20 metros de comprimento, o S-50 VLM-1. E aqui o nosso VLS-1 brasileiro comparado com outros países, né? Então nós já conhecemos aqui, ó, esse do programa Mercury dos Estados Unidos, o Mercury Redstone, dos Estados Unidos. Nós conhecemos o Diamond, no caso aqui é o Diamond B da França. Esse aqui nós não conhecemos, é o Vertical russo. Aqui está o VLS-1. E ele é maior do que o New Shepard, da Blue Origin, né, que leva os passageiros aqui dentro, né, e tem esse Electron, que é da Nova Zelândia com os Estados Unidos. Então o VLS é quase um foguete do tamanho aí do New Shepard, da Blue Origin, e o Mercury Redstone. E não é pouca coisa, o Brasil estava num caminho interessante. Né? E aqui comparando, então, o nosso foguete VLS com o foguete Vostok, da União Soviética, que voou em 1961, e comparado aqui com o ônibus espacial Discovery, por exemplo. Né? Então, aí já ficou muito desigual a comparação. Né? E aqui, o VLS-1 pequenininho, quando comparado, por exemplo, a um Saturno V, e a outros foguetes gigantescos aqui, como os Falcon 9, Falcon Heavy aqui da SpaceX, por exemplo, o Ariane 5, aí já não dá, né? Bom, e aqui o programa Cruzeiro do Sul. Então, o programa Cruzeiro do Sul, ele quer partir de um VLS maior ainda, que seria o VLS Alpha, que tem um ser humano para comparar o tamanho, né? Então, esse seria o Alpha, partindo para um VLS Beta, um VLS Gama, um VLS Delta e um VLS Epsilon. Né? Só que precisa muito dinheiro, e isso está sendo feito junto com o programa espacial russo, né? Pelo menos na prancheta, no papel. Né? Bom, a respeito do nosso espaçonauta, que é o astronauta e cosmonauta
Marcos Pontes, né? Aqui é a turma dele, que é o grupo 17 dos astronautas da NASA, os chamados Pinguins. São 31 escolhidos pela NASA em 1998. O Marcos Pontes fez parte desse grupo porque, durante o governo Fernando Henrique, o Brasil assinou um acordo de parceria especificamente com os Estados Unidos. Então, a Agência Espacial Brasileira foi terceirizada pela NASA para construir um grupo de peças e, em troca disso, a NASA compraria essas peças, o Brasil ganharia um desenvolvimento tecnológico para a indústria brasileira e teria comércio certo com a NASA, vendendo essas peças. E, em troca, a NASA também ainda nos deu como brinde levar o Marcos Pontes aqui para a NASA, onde ele teve essa formação como astronauta, e depois o Marcos Pontes seria levado para a Estação Espacial Internacional por meio de um ônibus espacial dos Estados Unidos. Bom, esse aqui é o logotipo da turma, né? Então tinha aqui Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos, né? E nessa turma estava aqui o William Worthline, que é aquele William que foi expulso da NASA sem direito à aposentadoria, porque ele se envolveu com uma astronauta, é aquela história que eu já contei, ela cometeu um crime, tentou sequestrá-lo, isso gerou um escândalo danado. E aqui também a Bárbara Morgan, a professora, a Bárbara, ela era a professora substituta daquela professora que morreu em 1986, no lançamento do Challenger. Então ela treinou junto com aquela outra professora e, caso a professora não pudesse, a Bárbara seria a professora que iria. Então ela se envolveu tanto com o programa espacial que ela, em 98, então, se inscreveu para esse curso e fez aí o curso e desenvolveu uma carreira de astronauta na NASA. Tá bom? Então está aí o Marcos Pontes, que voou por 9 dias, completou 155 órbitas, usando então Soyuz TMA. Isso foi de março a abril de 2006, a chamada missão Centenário, e voltou na Soyuz TMA-7 e visitou então a Estação Espacial Internacional, o que foi um baita constrangimento, porque o Brasil acabou comprando o assento de turista lá para Soyuz. O Marcos Pontes permaneceu 6 meses nas Cidades das Estrelas, na Rússia, onde ele aprendeu russo e fez o curso de cosmonauta, né? Mas o Brasil acabou pagando para isso e foi para a Estação Espacial Internacional como turista e não mais com a parceria da NASA, porque o Brasil não construiu as peças que precisava, né? Já vamos falar de novo dessas peças. Vamos lá, sala do Centro de Controle da Agência Espacial Brasileira. Então está aqui o CLA, né, de Alcântara, então do Centro de Lançamento de Alcântara. E aqui as missões que o Brasil teve, que são os satélites e a missão Centenário, né? Então está aqui o SCD-1, SCD-2, 93, 98, ativos, esses cybers desativados, né? O 1, o 2, o 2B, o 3 teve uma falha no lançamento, o Cyber 4 ativo, o de comunicações SG BC1 com a França está ativo, 2017, o Amazônia 1, que foi lançado pelo Programa Espacial da Índia, né? Está ativo, é de 2021, e o Flora hiperespectral aqui está planejado, todo esse monte aqui está planejado, e ativo está o Cybers 4A. O resto aqui é tudo planejado. Bom, o Brasil, por um período muito curto, teve a bandeira colocada junto com os que fazem parte da Estação Espacial Internacional, como eu já comentei com vocês, né? E aqui era o plano, né, de fazer esses quatro conjuntos de peças, né, que seriam colocados em diferentes partes da Estação Espacial Internacional. Elas nunca foram construídas e a NASA também não teve chance de construir, e essas peças poderiam levar
a um aumento da área da estação espacial, coisa que o Brasil então acabou impedindo, né? Então, aqui seria, se a gente juntasse tudo, o Brasil teria um volume desse tamanho aqui, construído aqui dentro da estação espacial, esse verde mais clarinho aqui, né? Então a gente teria mais até do que a Itália, por exemplo, né? Talvez algo parecido com o que a Europa inteira fez, né? Mas o Brasil não embarcou nessa. Bom, esse é o logotipo da missão Centenário, que levou ao Marcos Pontes, né? Então a missão Centenário foi um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial da Federação Russa, a Roscosmos. O nome da missão é uma referência à comemoração do centenário do primeiro voo tripulado da aeronave 14 bis, Saint-Dumont, Paris, 23 de outubro de 1906. O veículo utilizado para o lançamento da missão foi a nave Soyuz TMA-8 da Roscosmos. O lançamento aconteceu 30 de março de 2006, às 23h30 do horário de Brasília, centro de lançamento Baikonur, Cazaquistão, e foi para a Estação Espacial Internacional. Aqui a tripulação, o Marcos Pontes, o Jeffrey Williams da NASA e o Pavel Vinograd da Roscosmos. Aqui novamente eles, junto aqui ao foguete Soyuz, com suas várias tubeiras aqui do lançamento. Bom, os experimentos que o Marcos Pontes fez lá no espaço, tecnológicos, científicos, educacionais, tecnológicos, testes de evaporadores capilares a microgravidade da Federal de Santa Catarina, mini tubo de calor também da Federal de Santa Catarina, científico, microgravidade na cinética de enzimas da FEI, germinação de sementes de microgravidade da Embrapa, nuvens de interação proteica, SEMPRA, Ministério de Ciência e Tecnologia, danos e reparos de DNA na microgravidade, o ERG e INPE, experimentos educacionais, germinação de sementes de feijão, Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos, e cromatografia da clorofila, Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos também. Bom, aqui a tripulação de retorno, Marcos Pontes, voltou com ele o Valery Tokarev, da Roscosmos, e o William MacArthur, da NASA. Os outros dois permaneceram lá na Estação Espacial Internacional, e esse estadunidense e esse russo, foi a hora deles voltarem, né? Então está aqui o Marcos Pontes. As críticas que o projeto recebeu, né? Recebeu crítica por parte da comunidade científica, da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, segundo a qual o dinheiro investido na missão deveria ser utilizado para capacitação de pessoal, assim como investido em outros tipos de pesquisa científica. Lembre que isso aqui é governo Lula, né? Então, para não dizer que só tem elogios ao governo Lula, está aí críticas ao governo Lula. O Fernando Henrique é que fez o acordo para que o astronauta fosse para lá, nos Estados Unidos, ser treinado, mas depois o resto aí da situação aí que foi feita de mandar para a Rússia, ser treinado como cosmonauta na Rússia e pagar por um assento para levar o Marcos Pontes, isso quem fez foi o governo Lula, hein? Tá? E a outra bobagem quem fez é o governo do Bozo, que colocou o Marcos Pontes agora como ministro da Ciência e Tecnologia, né? Outra bobagem que foi feita. Além disso, relata o não cumprimento da participação brasileira na construção da ISS, esse é o problema inicial. Outros críticos denunciaram o uso político e taxaram a viagem ao espaço de turismo espacial, e de fato foi, porque nós pagamos por um assento de turismo espacial. O uso político foi feito pelo governo Lula, tá? A Agência Espacial Brasileira e o Marcos Pontes rebatem essas críticas, informando que nunca o programa espacial teve tanta visibilidade na imprensa, que possibilitaria no futuro maior alocação de verbas para a exploração espacial. Sim, eu concordei na época com a AEB, com o Marcos Pontes, por tudo isso, mas o dinheiro não veio, né? Muito pelo contrário, vocês viram que só foi caindo o dinheiro da exploração espacial. Além disso, a missão poderá incitar as crianças ao maior desejo de estudar e seguir a carreira científica. Isso foi o que eu mais defendi na época, né? Bom, o Brasil entrou para o projeto em outubro de 97, incumbido da produção de 6 peças no valor de 120 milhões de dólares. Um acordo que se mostrou muito além da capacidade orçamentária da AEB. Em troca da produção das peças, o país ganharia direitos de utilização da
base para envio de experimentos científicos de um astronauta brasileiro por tempo pré-determinado. O contrato foi revisto e reduzido significativamente ao longo dos anos, nada jamais foi construído. Bom, o problema que teve aqui também foi que teve aqui o acidente do ônibus espacial, que já vou comentar aqui. Ó. O Brasil informou ao consórcio em 2001 que não conseguiria cumprir o primeiro prazo, em parte por falta de recursos. Em seguida, perdeu um segundo prazo e a missão do Coronel Pontes foi suspensa por tempo indeterminado. O plano é que seria uma viagem para a ISS a bordo de um ônibus espacial. Tal viagem não ocorreu por motivos de atraso no cronograma da NASA, gerado pelo acidente com o ônibus espacial Columbia em 1 de fevereiro de 2003, que paralisou as atividades dos ônibus espaciais por 2 anos e meio. Foram pagos 10 milhões para a Rússia pela vaga de cosmonauta turista espacial. E o problema também é que o Marcos Pontes estava para se aposentar e o governo brasileiro tinha que aproveitar que tinha um astronauta pronto e tinha que mandar para o espaço. Então foi uma confusão danada, né? Bom, para encerrar, modelos e brinquedos baseados em coisas da Agência Espacial Brasileira, né? Então tem aqui o Sonda 2, tem o Sonda 3, tem o Sonda 4 e tem o VS-40. Todos eles servem aqui com combustível sólido de foguete. Isso existe em brinquedos bandeirantes, por exemplo, e eles são lançados então com combustível sólido, todos eles. Aqui também tem essa maquete aqui do Ciclone 4 com a bandeira do Brasil e da Ucrânia, né, que nunca voou como sendo do Brasil. E tem esse Nike Apache, que é dos Estados Unidos, mas foi também base para que nós fizéssemos os nossos foguetes sonda. Né? Bom, e aqui o material da EB na escola, que eu mostrei para vocês, esse site aqui, que tem dobraduras e outras coisinhas mais. Enfim, encerramos a aula de hoje e, em consequência, o curso.